Já estamos ao vivo também no YouTube e no Instagram. Então, a gente já pode começar a tratar. O pessoal que vai entrando aí, vai apertando o coraçãozinho, vai mandando, como eu disse, o aviãozinho para o pessoal poder vir aqui, a gente poder tratar desse tema, que é sobre essa atuação do advogado no retorno ao trabalho, né? Então, o que o advogado precisa saber, como que ele vai atuar, o que é possível o advogado atuar, quais são os pontos de atenção em relação a esse retorno ao trabalho. Então, a gente precisa trazer esse tema para vocês, porque tem muita coisa que o advogado pode fazer para estar atuando aí nessa área, né, nessa seara. Então, pessoal aí mandando boa noite, manda boa noite aí pra gente, vamos lá, diz de onde vocês são, vamos lá, a gente está dando um tempinho aqui pro pessoal ir entrando, o Instagram aí notificando todo mundo que a gente já está ao vivo, compartilha aí a nossa live para o pessoal poder acompanhar também e a gente poder discutir esse tema. A primeira coisa importante, né, antes da gente falar sobre o retorno ao trabalho, né, na verdade, a gente tem que lembrar por que essa pessoa se afastou, né? Então, a gente está tratando aqui de benefício por incapacidade. Esse indivíduo ele é afastado porque ele tem uma incapacidade superior a 15 dias. Então, eu tenho ali um trabalhador que vai ter os seus primeiros 15 dias pago pela empresa. Boa noite, Luzemir, tudo bem? E após esse período de 15 dias que a empresa está pagando, ele vai para o INSS. Então, ele vai receber ali o benefício da Previdência Social, né? Comprovado, né? Então, vai fazer uma perícia médica, sendo comprovado que ele tem incapacidade, ele vai receber o hoje chamado auxílio incapacidade temporária, que no passado a gente conhecia por auxílio doença, né? Nunca foi auxílio doença, na verdade, ele sempre foi um auxílio incapacidade temporária, mas o nome era auxílio doença, mas não bastava eu estar doente, né? Eu tinha que ter uma incapacidade para o trabalho. Aí lembra lá, a gente já tratou várias vezes aqui do conceito de incapacidade, aquela impossibilidade para ele exercer a função dele. Então, isso que acaba implicando ali na concessão de um benefício previdenciário. E, claro, tem que preencher aqueles requisitos, não é só a incapacidade laborativa, dependendo, ele tem que ter um número mínimo de contribuições, em regra 12 contribuições, tem algumas situações que isentam, né, de carência, então acidente de trabalho, algumas doenças graves, aí tudo aquilo que vocês já sabem, aí ele recebe aquele benefício previdenciário, esse benefício previdenciário, ele vai ter uma cessação em algum momento, que ele é um auxílio incapacidade temporária, então, ele vai receber isso por um período e depois esse benefício vai cessar. Quando cessa o benefício, é aí que começa essa atuação do advogado e que o advogado precisa estar esperto quando ele está prestando a consultoria para saber o que ele deve fazer, né? Então, aqui a gente tem uma oportunidade de atuação para esse advogado, para que ele possa estar orientando ali de forma adequada e ele poder estar prestando esse serviço. Existem alguns pontos de atenção nesse retorno ao trabalho. A primeira coisa importante, e eu acho que isso o advogado não pode deixar de observar, é se efetivamente o trabalhador teve o benefício cessado. Esse é um grande problema que a gente enfrenta, tá? Então, a gente precisa saber se realmente o benefício foi cessado. Infelizmente, quem advoga por empresas não tem acesso a o benefício, né? Não tem ali o meu INSS que você possa consultar como tem para o segurado. Então, o primeiro desafio do advogado nessa atuação, nesse retorno ao trabalho, é ele saber se efetivamente o benefício cessou ou se a pessoa, aquele trabalhador ainda, o funcionário ainda está em benefício previdenciário. Esse é um grande problema que a gente enfrenta. Eu tenho por praxe, e aí eu atuo, aí na verdade atuando como médico do trabalho, né, de solicitar que a empresa encaminhe para mim a carta o comunicado de decisão, para que eu possa pelo menos consultar ali e ver se o benefício está cessado ou não, qual é a data da cessação, para que eu não cometa um equívoco. E o advogado tem que fazer isso. Você está ali orientando, seja no consultivo, seja trabalhando no jurídico interno da empresa, você tem que justamente, a primeira coisa que tem que ser feita é verificar se efetivamente houve a cessação do benefício.
Se houve a cessação do benefício, ou seja, esse trabalhador não está mais afastado no INSS, aí eu tenho que fazer a convocação desse trabalhador para realizar o retorno ao trabalho. Então, o advogado, essa é uma questão jurídica mesmo, eu entendo que o advogado tem que fazer essa convocação de uma forma técnica, dando aquela conotação de que ele tem que se apresentar, que o posto de trabalho desse indivíduo está à disposição e que ele tem que ir na empresa para fazer o chamado exame de retorno ao trabalho. E aí, nesse momento, o advogado tem que analisar a situação jurídica ali que está sendo colocada. E ele vai ter que ter o auxílio e orientar aquele médico do trabalho quando ele sabe que já é uma situação meio complicada, né? A maior parte vai voltar, vai fazer o exame de retorno ao trabalho e vai voltar para a atividade tranquilo. Só que a gente sabe que alguns trabalhadores, eles, na hora desse retorno, na hora que eles receberem essa convocação, eles vão se declarar como não tendo condições de retornar ao trabalho. E aí a gente começa a ter os problemas. Por quê? Porque muitas empresas, quando o trabalhador só declara isso, às vezes até por telefone, né, o advogado não faz nada. Ele, tá bom, você não vai retornar? Então beleza. Às vezes isso na empresa é feito pelo próprio RH, e eu acho que tem que ter uma participação do jurídico da empresa nesse sentido. Boa noite, Jacira, tudo bem? E tem que ter esse foco do jurídico participar junto ali nessas decisões, tá? Por que isso é importante? Porque a gente tem que dar um arcabouço ali, uma conotação jurídica para esse tipo de convocação. E aí o advogado tem que fazer nesse sentido, convocar de uma forma técnica, seja através de um e-mail, através de às vezes tem que mandar o telegrama, porque não tem e-mail, então a gente tem que fazer essa convocação e esse trabalhador vai ter que retornar ali às suas atividades laborativas. Antes desse retorno, ele tem que fazer o famoso exame de retorno ao trabalho. E aí a gente começa a ter alguns problemas dependendo do tipo de empresa que eu trabalho. Por quê? Porque se for uma empresa que tem uma sede única, os exames ocupacionais são centralizados, né? Então, por exemplo, se a empresa tem a sede aqui em São Paulo, eu tenho um maior controle porque o exame vai ser realizado aqui em São Paulo. O problema é quando, por exemplo, é uma empresa de prestação de serviço, onde eu tenho o exame sendo realizado em vários lugares do Brasil, por vários médicos diferentes, e que não tem uma diretriz única, né? Cada um pensando de um jeito. Então, eu costumo fazer dessa forma, eu acho que é a forma mais adequada, falar o seguinte, olha, não que eu estou tirando a autonomia do médico, não é isso, mas o feijão com arroz, se está tudo normal, vai tocando. Se tiver algum problema, entre em contato com alguém que está acima e que vai tomar uma decisão, que vai saber o que tem que ser feito, né? E aí eu acho que essa figura, o advogado tem que fazer isso. Ele tem que saber, tem que ter essa parceria ali, junto com o médico do trabalho, com o setor de segurança e saúde do trabalho, para que ele possa justamente tomar par dessa situação, né? Tomar ciência de tudo que está acontecendo, porque não é incomum o jurídico, seja jurídico interno, seja jurídico externo, tá vendido. O advogado está vendido em relação ao que está acontecendo com os colaboradores da empresa. Ele só fica sabendo, às vezes, quando chega a ação trabalhista. Isso não pode acontecer. Tem que haver o envolvimento do setor jurídico nessas decisões, porque são decisões médicas, mas que têm repercussões jurídicas. Eu sempre recomendo para os médicos, em muitos casos, consultar o jurídico da empresa, chamar o advogado para decisão, para junto chegar a um consenso do que vai ser feito. Por quê? Até para que eu possa fazer eu como médico possa fazer uma readaptação de um trabalhador, eu vou precisar que o jurídico me ajude. Então, o advogado tem essa função também, né? Eu tenho que avaliar, será que se eu colocar ele num outro posto de trabalho, isso vai caracterizar um desvio de função, um acúmulo de função, questão de paradigma? Todas essas questões têm que ser avaliadas pelo jurídico para poder você ter uma decisão mais assertiva. Então, esse jurídico, qual que é o comportamento, né, do que a gente está tratando aqui? O que o jurídico tem que fazer? Primeiro, ele tem que saber qual é a real situação dos funcionários perante o INSS. Não se faz gestão sem informação, tá?
Essa é a primeira questão. Então, o advogado precisa saber o que está acontecendo com aqueles funcionários. Se eu não sei se o funcionário está em benefício, se ele foi encaminhado para reabilitação profissional, se ele já acessou o benefício, quando cessa o benefício. Se eu não sei nada, fica muito difícil fazer esse controle, né? É muito importante que o advogado saiba disso. Muitas empresas, quem faz isso acaba sendo ou o RH ou a medicina do trabalho, tá? Mas eu entendo que o advogado tem que participar. Por isso que a gente fala naquele comitê ali, né, de gestão de afastados, justamente para permitir que o advogado, outros atores ali envolvidos, possam participar e possam estar buscando ali junto uma solução para o problema. Então, esse comitê que a gente sempre comenta, com várias pessoas participando, incluindo o jurídico, incluindo o advogado, é fundamental, tá? A empresa tem que ter uma rotina, né? Então, o advogado tem que criar essa rotina dentro da empresa. Talvez esse seja o profissional adequado para fazer isso, por quê? Porque ele vai poder fazer essa rotina e ele pode dar a conotação jurídica de tudo isso. Então, fazer através ou de um procedimento interno, um regimento interno, não sei. Aí tem que ver juridicamente o que fica mais adequado de acordo com a realidade da sua empresa. Mas criar essa rotina de o que fazer, quais são as ações tomadas diante da situação que se coloca. Então, a partir do momento que eu tenho ali aquele trabalhador, aquele funcionário com a cessação do seu benefício previdenciário, então o benefício previdenciário cessou, eu preciso desencadear dentro da empresa ações, né? Então, o advogado tem que startar. Ele fez a consulta, observou, opa, cessou o benefício. Então, tem que ser startado. Se ele não é ele diretamente que faz isso, isso tem que ser sob uma supervisão, ele tem que estar a par do que está acontecendo para que ele não seja pego de calça curta lá na frente, tá? Então é fundamental essa participação. A partir do momento que ele faz essa participação, e aqui eu estou falando dessa participação, não precisa necessariamente ser o jurídico interno, tá? Tem muitos advogados que prestam consultoria nessa área para as empresas, e é justamente isso que a gente está tratando aqui. A partir do momento que eu consultei, eu verifiquei, teve a alta, cessou o benefício, aí eu vou convocar o trabalhador para fazer o exame de retorno ao trabalho. Esse exame tem que ser muito bem acompanhado do ponto de vista jurídico. Por quê? Porque é essa decisão do médico do trabalho que vai implicar na colocação do trabalhador no limbo ou não. Tá? Eu fiz um parecer técnico recente para uma empresa sobre uma situação de limbo que o médico colocou o trabalhador no limbo numa situação que não havia necessidade e às vezes até por desconhecimento do meio ambiente de trabalho, por causa dessa questão, principalmente essas empresas que terceirizam pelo Brasil inteiro sem ter alguém que tome a frente. Então, as empresas que eu presto consultoria, eu centralizo isso em mim. Então eu falo assim, olha, qualquer problema tem que entrar em contato comigo, para que a gente tome uma decisão em conjunto, porque alguém tem que decidir, mas que essa decisão seja assertiva, tá? Que essa decisão seja embasada em critérios técnicos. Não assim, ele apresentou um atestado, então eu dei inapto. Tem muito médico que atua dessa forma. Não estou dizendo que o médico não pode fazer isso, mas o médico tem que saber quais são as consequências dos seus atos. Ele tem que saber o que ele está fazendo. Então, muitas vezes, o próprio jurídico, o advogado, tem que explicar isso para o médico. Isso é muito importante. Às vezes o médico não sabe qual é a consequência do inapto. Ele não sabe que, por exemplo, ele pode, não, em vez dele dar um inapto, ele dá um apto com restrição, um apto com recomendação, que a gente pode em conjunto achar uma solução para aquele caso. Porque dar o inapto é o mais fácil. Inapto, pronto, tirei o problema da minha frente, só que eu criei um problema para o setor jurídico da empresa, porque é o setor jurídico que vai ter que lidar com o limbo, é o advogado que vai ter que lidar com o limbo. Então, eu preciso justamente ter esse tipo de orientação, e eu acho que todo mundo que está envolvido nessa área tem que passar por uma espécie de treinamento. Eu estou fazendo um treinamento, inclusive, com uma multinacional sobre isso,
que já é um cliente meu de muitos anos, e a gente está fazendo um treinamento com a equipe para eles poderem entender tudo isso, porque não adianta você estar remando num sentido se as pessoas estão remando em outro. Então você levar essas questões jurídicas, mostrar qual é a jurisprudência, qual tem sido o entendimento do tribunal, quais são as responsabilidades de cada uma das pessoas envolvidas, o que cada um tem que fazer. Isso é fundamental para que todo mundo entenda e se envolva com o problema para a gente poder resolver. Senão cai tudo no colo do jurídico, cai tudo no poder judiciário, né? Então a gente vai ter só contencioso, né? A gente só vai resolver e apagar incêndio. Não é essa a ideia. A ideia do advogado atuando dentro da empresa ou prestando consultoria para empresas não é só apagador de incêndio. Claro que incêndios vão acontecer, você vai ter problemas, mas não só fazer isso, tá? Então, ter um procedimento, tá? Todo mundo está treinado, todo mundo está envolvido, todo mundo está sabendo o que tem que ser feito. E aí, a partir do exame ocupacional, a partir daquele apto ou inapto, aí eu vou ver qual vai ser a medida adequada a ser tomada. Tá? Boa noite, Débora, tudo bem? E aí eu preciso saber o que fazer com esse funcionário. Eu tenho algumas opções. Tá? Se for apto, ele vai voltar ao trabalho. Aí eu tenho que observar se esse retorno ao trabalho vai ser diretamente na mesma função de uma vez, ou se ele tem que ser um retorno ao trabalho gradual. E isso tem que ser considerado, tá? São possibilidades que existem, e caso esse retorno seja gradual, isso tem que ser documentado. Eu vejo muitas empresas que o seu setor jurídico acaba não documentando, não tem um procedimento interno, tá? Não tem ninguém que faça essa consultoria para a empresa. Ela até adota essa prática, só que chega lá na frente, a gente não tem como provar isso, por exemplo, na Justiça do Trabalho. E aí o trabalhador fala assim, não, eu voltei ao trabalho na mesma função e eu estava ainda com dor, e a empresa não fez o retorno gradual, que deve ser dessa forma. Né? Um trabalhador que fica afastado do trabalho, ele tem que voltar de forma gradual às suas atividades. É igual um jogador de futebol que se machuca, né? É uma analogia que a gente faz, mas é a mesma coisa. Um jogador de futebol que se machuca, ele não volta já no próximo jogo correndo. Não, ele começa no banco, aí ele entra 15 minutos, aí ele entra 20 minutos, aí no outro jogo ele joga meio tempo, e assim vai, até que ele joga o jogo inteiro e passa a jogar. Por quê? Porque tem que haver esse retorno gradual às atividades, né? Então, essa questão é muito importante, isso tem que ser tudo documentado. E aí, o advogado tem que dar essa conotação jurídica nesse retorno ao trabalho. Qual é esse procedimento? Qual vai ser o documento interno que eu vou fazer para que eu garanta que não houve esse retorno de qualquer jeito para o trabalho, tá? Então, isso tem que ser muito bem documentado. Uma outra questão importante que a gente vê em alguns casos e que a gente vê um certo prejuízo em relação a isso é quando a empresa, e a gente não vai ter ali dentro da empresa um procedimento para o apto com restrição ou apto com recomendação. Você não tem um documento interno da empresa que você possa documentar que foi tomada essa medida, né? Que foi uma orientação a gente não retornar esses indivíduos diretamente para suas atividades, mas sim para uma atividade com algum tipo de restrição. Como que é feita essa documentação? Isso é muito importante, tá? Eu acho que o Instagram aqui hoje tá ruim, hein? Tá dando que não tá funcionando de novo. Ah, beleza. Né? Então, vamos ver se ele volta para a gente poder tratar. E também com o pessoal do Instagram, eu vi até que tinham mandado uma pergunta ali. Daqui a pouquinho a gente vê se ele vai voltar. Vamos ver se ele volta. Então a gente precisa disso. Eu preciso saber como documentar que eu estou colocando ali um apto com restrição, um apto com recomendação. Porque essa questão é bem importante. Não é simplesmente eu fazer a restrição ou a recomendação e você não ter ali como trazer isso na prática, no dia a dia. Né? Esse é um grande problema
que a gente enfrenta. Tinha travado, Mirella, acho que agora voltou, tá? O Instagram está me ajudando aqui. A conexão, internet está bem ruim, então por isso que às vezes dá umas travadas. Então eu tenho que ter esse procedimento interno, como eu estava falando, a hora que travou ali no Instagram, de como justamente documentar do ponto de vista jurídico a adoção por parte dessa empresa de medidas que são de acordo com o que se espera em relação a uma situação na qual o trabalhador precisa de algum tipo de restrição ou de algum tipo de recomendação, né? Então, por exemplo, como que o jurídico lá, como que o advogado orienta essa empresa, ou o que o advogado pode orientar essa empresa nessa documentação? Então, o advogado precisa saber disso. Porque, na prática, o que isso vai acontecer lá na frente é o advogado que vai virar e vai falar assim, tá, nós fizemos tudo isso aqui dentro. Cadê o documento? Como que eu provo lá na Justiça do Trabalho, numa reclamatória trabalhista, que esse trabalhador não retornou na mesma função e agora ele está alegando que ele teve um agravamento da doença e está querendo atribuir essa responsabilidade para a empresa? Esse é um grande problema que a gente enfrenta, né? Então, o advogado tem que dar essa conotação, porque qual que é o grande problema que a gente vê em muitas empresas? A gente vê as coisas sendo feitas de forma informal. Então, muita coisa é feita, mas não está documentada. Muita coisa é feita e não está documentada. Então, é uma coisa meio chata, porque você fala assim, mas é mais burocracia, né? Tem sempre essa questão, tudo é burocracia no Brasil, tudo é documento. Infelizmente é assim. Então, o que eu tenho que fazer? O médico do trabalho deu um apto com restrição. Eu tenho que ter um procedimento que, a partir desse momento, eu vou criar um documento no qual o indivíduo, o funcionário vai assinar que ele tem um apto com restrição, o chefe dele vai assinar que aquele indivíduo tem determinadas restrições e que ele não pode ser colocado em qualquer função, o engenheiro de segurança vai assinar, o médico do trabalho vai assinar, ou seja, todo mundo que está envolvido ali vai assinar dizendo que está ciente daquela restrição, da necessidade de eu não colocar aquele trabalhador de volta na mesma atividade que ele exercia anteriormente. Para quê? Para que esse indivíduo, caso ele entre com uma reclamatória trabalhista, eu consiga mostrar, olha, peraí, foi isso aqui que eu fiz. Eu adotei as medidas necessárias. Tá tudo documentado. Ele sabia que ele não podia carregar peso, que ele tinha uma restrição para carregar peso acima de 5 quilos. Então ele não pode alegar agora que houve um prejuízo na coluna dele porque ele carregava peso acima de 5 quilos. E que momento que eu faço isso? Eu faço isso nesse retorno ao trabalho. Quando, por exemplo, o médico do trabalho coloca esse apto com restrição. Então, esse tipo de documentação já tem que estar ali padronizada. Não é uma coisa que eu vou simplesmente fazer, não vou fazer, ou deixa outra pessoa fazer. Não. O advogado tem que chamar isso, né? Porque vai dar aquela cara jurídica, né? Vai dar aquela conotação de você colocar ali os artigos da CLT, as normas regulamentadoras que tratam desse tema, como a NR7. Para quê? Para que isso tenha uma força, para que isso tenha uma validade, tá certo? Além disso, eu, no jurídico, tenho que, volto a repetir, isso vale para o jurídico interno ou para quem presta consultoria, quem está no jurídico externo. Eu tenho que pedir para que ou o técnico de segurança do trabalho, ou o engenheiro de segurança do trabalho, ou o médico do trabalho, mas alguém da área técnica, seja contratado diretamente pela empresa, ou seja terceirizado, faça relatórios periódicos de que aquelas restrições estão sendo respeitadas. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos a obrigação, quando a gente treina um colaborador, quando a gente também tem a obrigação de fiscalizar.
Então eu tenho que ter essa fiscalização. Será que estão respeitando? Isso é fundamental. Então lá em 2018 foi colocada uma restrição para aquele colaborador que ele não pode carregar peso. Aí é feito o documento, ele assina, o líder assina tal. Aí nunca mais ninguém vai perguntar para esse homem se ele está carregando peso ou não. Não, alguém tem que ir lá perguntar. Alguém tem que fazer um relatório periodicamente. Pode ser a cada 2 meses, todo mês, a cada 3 meses. Ir lá e falar, e aí, você está carregando peso? Você tá, então tá aqui, ó. Vamos escrever isso aqui. Assina aqui para mim. Vamos fazer isso aqui. Tem alguém que não está respeitando a restrição que foi imposta? Nós já tivemos uma ação trabalhista de uma empresa, de um cliente, e eu atuando como assistente técnico, e a gente conseguiu mostrar isso, que a empresa tinha adotado todas as medidas e a empresa não foi responsabilizada pelo agravamento que ocorreu. Mas por quê? Porque estava tudo muito bem documentado. Inclusive dessas vistorias periódicas, que esse trabalhador passava periodicamente com o médico do trabalho. Essa é uma outra coisa que tem que ser orientada. Então, esse cara que está com uma restrição, ao invés dele fazer o exame periódico a cada 1 ano, 2 anos, ele tem que fazer o exame periódico a cada 3, 4 meses. Pode fazer isso? Claro que pode. Ah, não quero fazer exame periódico. Tudo bem, mas ele tem que passar no ambulatório médico. Ou se é uma empresa terceira que presta serviço de medicina ocupacional, ele tem que passar em avaliação. Porque essas restrições, elas não podem ser definitivas. Eu, quando coloco geralmente essas restrições, atuando como médico, eu coloco por 90 dias, 120 dias, para que eu possa reavaliar esse indivíduo. O advogado tem que saber disso, para que ele possa orientar de forma adequada nessas situações. Tá? Então, esse apto com restrição não é simplesmente apto com restrição e acabou. Eu tenho uma série de procedimentos posteriores a esse apto com restrição ou com recomendação que eu preciso adotar como empresa, como eu, o advogado, orientando essa empresa. Isso precisa ser orientado. Para quê? Para que, ao longo do tempo, a gente tenha a documentação desse acompanhamento, que eu estava preocupado com aquela situação. Tá? Então, esse tipo de consultoria, esse tipo de serviço tem que ser feito. Isso daí previne muita coisa, evita muita coisa, porque é o que eu sempre comento, muitas vezes a ação trabalhista a gente sabe que vai vir. A verdade é essa, quem trabalha com empresas, quem trabalha prestando consultoria para a empresa sabe disso. O advogado que presta consultoria para a empresa sabe disso. Tá? Muitas vezes a ação trabalhista é inevitável. Ela vai vir. Só que tudo vai depender de como eu vou chegar nessa ação trabalhista. Eu posso chegar nessa ação trabalhista com muita documentação, com todas as medidas que eu adotei em relação àquele colaborador, ou eu posso chegar naquela ação trabalhista sem ter qualquer tipo de defesa, sem ter nenhum tipo de documento, sem ter o que provar para mostrar que aquele agravamento que ocorreu, aquela situação não tem relação com o exercício do trabalho. Então, além das medidas que eu faço, que devem ser realizadas, eu tenho essa questão de eu documentar tudo o que eu faço. Isso, para mim, é muito claro na legislação, inclusive em relação aos equipamentos de proteção individual. Quem que advoga, que nunca viu numa ação trabalhista, que a empresa forneceu o equipamento de proteção individual, nós temos a certeza que ela forneceu. Eu vou dar um exemplo. Quando você presta serviço dentro de uma outra empresa. Então, eu tenho um trabalhador que trabalha para uma determinada empresa que presta serviço dentro de uma multinacional. Ele vai usar o EPI. Por quê? Porque se ele não usar o EPI, ele não entra na outra empresa. Não é assim? Essas empresas maiores, as regras de segurança do trabalho são muito rígidas. E eles não permitem a entrada. Se você for lá como visitante, você não entra. Imagina o trabalhador prestando serviço lá. Não vai entrar sem o EPI. Só que o que acontece? Por mais que eu tenha isso, a NR6 diz que eu tenho que ter ficha de entrega de EPI, que eu tenho que registrar o CA, que eu tenho que o certificado de aprovação, que eu tenho que pegar a assinatura do colaborador. É uma formalidade? É uma formalidade, mas é uma formalidade necessária. E aí a gente às vezes vê caracterização de insalubridade por falta dessa documentação. Então, isso vale para o EPI? Vale para tudo.
Quando eu faço uma recomendação, não pode ser só uma coisa verbal. Tem que ter assinado. Ó, você não pode colocar a mão naquela máquina ali naquele lugar. Você está treinado? Tem ordem de serviço? Você foi orientado? Você sabe disso? Sabe? Então assina aqui para mim. É ruim do ponto de vista do dia a dia? Às vezes é, porque você tem muita burocracia, né? Muito papel, muito documento. Mas, infelizmente, é assim que a gente tem que agir para que a gente possa, na hora da ação trabalhista, ter elementos para poder se defender. Tá? Eu vi que fizeram 2 perguntas aqui no Instagram, tem uma também aqui no YouTube. Vamos ver aqui as perguntas. Deixa eu achar aqui a pergunta, que deu uma travada. Bom, aqui. Ariane Tavares. O documento que colocamos algumas recomendações após o retorno ao trabalho, temos que deixar uma cópia ao funcionário ou apenas internamente na empresa? Então, você pode ou não entregar uma cópia para ele, depende do documento, né? Se é um documento de orientação para ele, eu entendo que sim. O ideal é que ele receba uma cópia de recibo, né? E assine que ele recebeu uma cópia, tá? Eu acho que vale a pena você fazer isso. Eu acho que essa é a forma mais adequada, tá? Alguns tipos de recomendação não há necessidade de entregar para o trabalhador, tá? Aí você vai fazer só internamente. Mas, por exemplo, orientação para não carregar peso acima de 5 quilos. Isso tem que ser entregue para ele e ele assinar um recibo de que ele recebeu uma cópia desse documento, para que ele não alegue lá na frente que ele não sabia, tá? Então essas são questões bem, bem importantes e que a gente precisa considerar sim, tá, Ariane? Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma pergunta no Instagram. Aqui. Professor, nos explique quando não há possibilidade de retorno, pois qual a possibilidade de manifestação da empresa e sua legitimidade? Quando não há possibilidade de retorno, a gente talvez está dizendo assim, quando o trabalhador... Porque eu tenho 2 situações diferentes, né? Esse é o limbo, a gente sempre fala disso, a gente vai fazer live ainda sobre isso, tá? Existem 2 situações diferentes. Uma situação é quando o meu médico considera esse colaborador como inapto, então não há possibilidade de retorno porque ele foi considerado inapto pelo médico do trabalho. E a outra situação é quando ele não quer voltar ao trabalho, que é uma situação diferente. Uma coisa é eu não querer recebê-lo. Outra coisa é ele não querer retornar ao trabalho. São situações totalmente diferentes e a nossa atuação vai ser diferente, tá? Então, hoje aqui a gente está tratando desses pontos de atenção. Então, eu queria trazer aqui para vocês esses pequenos detalhes que podem fazer a diferença e que vão ajudar muito o advogado na sua defesa trabalhista, tá? E para evitar as condenações e você ter uma maior efetividade nas suas defesas, tá certo? Sobre isso que você está colocando que é o limbo, a gente vai fazer uma live específica sobre isso, tá? Porque é bem complexo, a gente tem que abordar o limbo como um todo, entender o conceito jurídico, mas é isso, tá? Existem 2 possibilidades. Uma situação eu, né, empresa, representado pelo seu médico do trabalho, dar um inapto. Então eu não quero recebê-lo. Outra situação diferente é quando ele não quer retornar ao trabalho. Aí eu vou ter que fazer outras coisas, tá bom? Então a gente tem aí uma atuação um pouquinho diferente. Patrícia, até para o caso de mudança definitiva de função. E até para o caso de mudança definitiva de função. Eu não entendi muito bem, Patrícia, o que você quis dizer, mas pelo que eu entendi aqui, você está querendo dizer se essa documentação tem que ser feita, inclusive quando ele muda definitivamente de função? Sim, porque você precisa documentar isso, né? A mudança de função, por causa de uma condição médica, tem que estar clara, tem que estar documentada. Eu tenho que trazer ali, provar por A mais B, que houve essa preocupação da empresa em atuar. E aí, essa preocupação tem que ter essa conotação jurídica. O advogado fazendo isso, ele vai ter muita mais facilidade na hora de fazer a defesa trabalhista. Por quê? Porque lá na frente sempre vai ser alegado que nós não tomamos nenhuma atitude frente à doença. Nós não tomamos nenhuma atitude frente à proteção à saúde e segurança desse trabalhador. É isso que a gente vê nas reclamatórias trabalhistas, nas petições iniciais. Mas nem sempre isso é verdade. Muitas empresas têm ali dentro
formas de atuar. Tem ali dentro medidas que já estão instituídas. O jurídico já orientou, já tomou essas medidas preventivas. O que a gente tem que fazer é documentar. Porque o grande problema é esse. Muita coisa a gente faz e não documenta. Muita coisa a gente orienta e não documenta. Não pega assinado. E aí eu vou ter um grande problema ali. Tá? Então eu preciso tomar esse cuidado para que a gente não tenha ali um prejuízo maior. Tá certo? Então, acho que travou de novo aqui no Instagram. Tá uma beleza hoje o Instagram. O pessoal que está no YouTube, tem mais alguma pergunta, pessoal? Para a gente falar mais alguma coisa? Vamos ver se volta aqui no Instagram. Travou de novo aqui. Vou até tentar mudar o celular de posição. Vamos ver se destrava. Olha ali, ó. Muda de posição, ele dá uma destravada. Vamos ver se eu colocar ele aqui. Tá uma beleza a internet hoje aqui, a conexão. Bom, a Patrícia está colocando: o que fazer quando não há outro setor para realocar o empregado? Então, Patrícia, essa situação, se você não tem onde colocar, o jurídico avaliou, e você não tem como, por exemplo, por questões salariais, ou porque não tem mesmo. E aí eu tive uma avaliação do jurídico, com o médico do trabalho, com a engenharia de segurança, com recursos humanos, não tem o que fazer. Se fui eu que dei causa a não receber esse trabalhador, a Justiça do Trabalho entende que é responsabilidade da empresa o pagamento dos salários. Esse é o limbo. Tá? E aí, se eu sou responsável pelo pagamento de salários, é o que a jurisprudência fala da chamada licença remunerada. Então a gente tem que tentar evitar que chegue nessa situação, sempre tentando buscar uma solução para que não seja necessário a licença remunerada, tá? Então é uma situação que tem que ser avaliada caso a caso, tá? Eu sempre coloco, e eu acho que isso é uma coisa que advogado sempre fala, né? Fala assim, advogado sempre fica no muro. Não, não é isso. Advogado sempre fala assim, depende. E depende do caso concreto, depende da empresa, depende da situação, depende da doença, depende da avaliação do médico do trabalho, depende de várias variáveis para que eu possa justamente tomar uma decisão mais assertiva, buscando sempre aquilo que eu comento, né? Risco-benefício. Nada é isento de risco, nenhuma decisão que você vai tomar nessa área, você vai falar assim, não tem risco nenhum, fica tranquilo. Não, tudo tem risco. Mas eu vou ter que tomar uma decisão na qual exista o menor risco e o maior benefício. Tá? Então é isso que eu vou ter que acabar fazendo. Porque no final alguém tem que decidir. Alguém tem que decidir. Não fazer nada não é uma opção. Não fazer nada é o pior cenário. Porque eu não sei a situação, eu não sei o que está acontecendo e lá na frente a conta vai chegar. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Tá certo? Professor, quando uma técnica de enfermagem afastou o B91 e teve alta do INSS, como mudar a função? Então, Sabrina, você às vezes não precisa mudar a função. Você pode dar outras atribuições dentro da mesma função. Exemplo, pensar num hospital, né? Uma técnica de enfermagem. Quais são as atribuições de uma técnica de enfermagem? Tudo que ela pode fazer. E aí eu vou ter que avaliar. Será que tem alguma atividade administrativa, de repente, que dá para ela fazer? Será que ela pode trabalhar na farmácia? Será que ela pode trabalhar em outro setor? Eu vou ter que avaliar isso. Se não houver possibilidade, aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar ela, aquilo que eu falei. Se eu que estou negando ela de voltar ao trabalho, eu e empresa, eu tenho que assumir a responsabilidade por isso. Às vezes a gente reencaminha para o INSS, para uma tentativa de benefício, às vezes a gente coloca em licença remunerada, às vezes ela já está movendo uma ação contra o INSS, então a gente conversa com ela, o jurídico do hospital, aí no caso do que você está falando, conversaria com o advogado dela, tem que avaliar o caso, tá? Mas primeiro, antes de eu dar o inapto, eu preciso avaliar possibilidades de resolver o problema. É isso que a gente propõe. E é isso que a gente acha que é mais efetivo. Tá? Não sair dando inapto para todo mundo. Inapto, porque inapto é o mais fácil. É o mais fácil que tem eu pegar lá o documento e falar apto ou inapto. Tá? Só que aí eu só jogo a bola para frente. Eu só transfiro o problema. Não é mais problema meu.
outra pessoa aí da empresa que resolva. E eu acho que não é assim, né? Não é assim que deve ser, tá? Então, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que tentar achar uma solução, tá bom? É, Eduardo, no caso de alta pelo INSS, tendo o médico do trabalho considerado trabalhando incapacitado permanentemente, sem possibilidade de readequação, ocorre o limpo, a empresa poderá pleitear um recurso. Então aí existe a possibilidade de pedir a revisão da alta administrativamente, judicialmente? Então, quem vai entrar com esse tipo de pedido vai ser o próprio trabalhador, né, o próprio segurado. A empresa pode orientar ele quanto à necessidade dele fazer isso, tá? Mas esses recursos, essa atuação, quem faz geralmente é o próprio segurado. A empresa pode entrar como um terceiro interessado, né? Como o que a gente chama de assistente simples, previsto no Código de Processo Civil, tá? Mas cada caso é um caso. O médico do trabalho considerou ele permanentemente incapaz. Tem que ver direitinho isso daí, tá? Tem que ver se é mesmo, se não é. Tem que avaliar cada caso de forma individualizada, tá, Eduardo? É difícil a gente falar assim em hipóteses, porque as variáveis são muitas, é aquilo que eu coloquei. A ideia aqui, que é o que eu sempre falo, desde que a gente começou a trazer essas informações para vocês. A ideia não é a gente chegar aqui e falar, nesse caso faz, porque não dá para ser assim. Se eu falar para você assim, todo caso que o médico considerar o trabalhador inapto, manda embora. Todo caso que o médico considerar o trabalhador inapto, paga a licença remunerada. Todo caso que o... Não dá. Eu vou estar errando. Tá? Porque é uma resolução muito simplista e os casos são complexos. O que nós temos que fazer é entender juridicamente o que está acontecendo, entender quais são as possibilidades, para, diante do caso concreto, com uma avaliação adequada, eu poder direcionar a resolução do problema. Tá? Patrícia está colocando aqui no YouTube que ela está com um caso de limbo e não há onde realocar. O empregado ajuizou contra a alta do INSS, podemos fazer um documento onde o empregado se responsabiliza por devolver o dinheiro recebido da empresa, caso receba retroativamente. Pode, essa é uma solução que muitas empresas estão fazendo, né? Então, muitos jurídicos de empresa estão adotando essa solução de fazer o empregado assinar que, caso ele receba do INSS, ele vai devolver para a empresa. Eu acho isso muito justo, né? Porque ele não está trabalhando, é diferente da situação que ele fica trabalhando, mesmo numa função com restrição, e depois ele recebe o retroativo do INSS. Aí eu acho que não é devido ele devolver o dinheiro para a empresa porque ele trabalhou. Agora, se ele está em casa e a empresa bancando, eu entendo que, se ele recebe o retroativo, é justo que ele devolva o dinheiro para a empresa, sim. Tá? Então, a gente tem uma série de questões aí que precisam ser avaliadas, sempre considerando isso no caso concreto. Tá bom? Então, acho que é isso, pessoal. Então, a gente viu aí, eu trouxe para vocês alguns pontos para os advogados do que fazer, para o jurídico da empresa saber o que fazer diante do retorno do colaborador afastado. Né? Quais são os pontos de atenção e o que vocês têm que prestar atenção. Tá certo? Queria mais uma vez agradecer a todos vocês pela presença, agradecer aqui por vocês estarem com a gente mais uma vez, em mais uma live. Né? Então, essa semana a gente já voltou às nossas lives normais, 18 horas na terça-feira, meio-dia na quarta-feira, 18 horas na quinta-feira, e desejar para todos vocês um excelente final de semana, um excelente feriado. Né? Semana que vem é feriado, na terça-feira, então aproveitem, descansem, estudem e vamos lá, que graças a Deus as coisas estão voltando ao normal, a gente está conseguindo voltar aos poucos à nossa normalidade e a gente espera que daqui para frente, cada vez mais, tudo volte ao normal. Tá certo? Muito obrigado a todos e até mais, pessoal. Um grande abraço. Eu sempre deixo a caixinha lá para vocês mandarem as perguntas. Tem dúvida? Manda lá na caixinha de pergunta no Instagram. A gente deixa lá no story do Instagram para vocês mandarem as perguntas, tá certo? Abração. Vou encerrar primeiro aqui no Instagram. E encerrar agora aqui no YouTube. Abraço, pessoal. Até mais. Bom final de semana.